Estamos em mais um painel aqui com palestrantes de primeira linha, de Brasília, Rio de Janeiro, reunidos. É uma oportunidade fantástica. Meu presidente aqui do Instituto Iluminante ao fundo. E o tema hoje é metaverso, modismo ou realidade? Vamos fazer esse contraponto, esse bate-bola aí com dois especialistas da área. Passar primeiramente a palavra a Camila. Camila, se apresenta aí para a gente, por favor. Olá, bom dia. Na verdade, queria agradecer já o convite novamente, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Camila Garrote, sou membro da XRBR e também sou advogada sênior do Demarest Advogados, trabalho na área de propriedade intelectual, sou especialista nessa área pela PUC e estou bem focada em tecnologia e inovação. Então, o tema metaverso já está na minha vida há alguns anos e está sendo muito, muito desafiador e gostoso construir isso com os nossos clientes e aprender junto sobre essa nova realidade. Vai ser um prazer estar aqui nessa discussão com vocês. Obrigado, Camila. Passar Imagina. agora a palavra ao Edelvício, nosso conselheiro aí do Iluminante. Faça aí também suas apresentações, Edelvício. Bom dia a todos. Pode cortar. Olá, pessoal. Eu sou Edelvício Júnior, como eu sou sou conselheiro do Iluminante. Eu sou engenheiro eletrônico e eu trabalho na Embrapi, sou analista de inovação da Embrapi, e eu sou professor da Fundação Dom Cabral e atuo há longos anos na área de inovação. Eu sou membro, faço parte do corpo de avaliadores do prêmio da ITMID, das empresas mais inovadoras do Brasil, há 10 anos, há 5 anos, e também sou advisor da XB. Pode cortar? Não, vamos embora, vamos errando e acertando, isso é que vale a pena. Bom, desculpa. E é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, ao Gilberto, ao Thomas, pelo convite para debater com a Camila aqui esse tema extremamente atual, que é o metaverso e as suas implicações na nossa vida e na sociedade. Maravilha. Passar a palavra agora ao Gilberto Lima, nosso presidente, para jogar a bola aí. Bem rapidinho. Quem tem voz aqui são os convidados, né? Agradecer o pessoal que está nos assistindo aí também, né? No nosso auditório virtual, no nosso Distrito Metaverso, por interagirem conosco. Esse é um papo super na onda, na moda, é hype, mas mais do que isso, é algo que pode ser muito consistente e gerar muitas oportunidades empresariais, empreendedoras, profissionais. Vamos nessa. O conteúdo está com a turma aí, Tomás. Vamos nessa. Vamos lá, então. Primeiro, passar a palavra a Edelvício, que recentemente fez alguns artigos, né, sobre os fatos recentes do metaverso. Me fala aí, na sua opinião, Edelvício, o que você acha aí dessa nova tendência? Bom, eu publiquei recentemente, até no meu perfil do LinkedIn, um artigo onde eu chamo de metaverso ao mundo virtual, o que de fato é real, né? Que é um tema extremamente atual, que existe muita discussão, e essa discussão ela surgiu, ela é recente do ponto de vista de hype, do ponto de vista do que se chama de metaverso, ou do que virá a ser um dia metaverso, né? O que nós estamos vivendo, na verdade, eu queria falar antes do metaverso, o que motiva essa discussão é que nós estamos vivendo uma transição de hábitos, e essa transição ela foi provocada fortemente na pandemia, onde cada vez mais as pessoas ficaram conectadas, onde o mundo 2D não atende mais aos usuários, né? Nós vivemos durante muitos anos confinados à internet, uma internet com página estática e com um mundo 2D. Cada vez mais o mercado, seja as empresas, os catálogos, nós mesmos, vamos migrar para o mundo 3D. Ao se migrar para o mundo 3D, e essa mudança está sendo muito rápida, ela está sendo evidenciada hoje nos gamers, porque é a plataforma hoje que mais suporta essas tecnologias imersivas, a gente vive um novo cenário, que é o cenário dos mundos virtuais, né? Provocado fortemente pelas tecnologias imersivas, que são as realidades virtuais aumentadas, né? Só para ter uma ideia, a tecnologia imersiva ela data do século passado. Nós temos conceitos que datam da década de 1950, 60, não é nada novo. O que está acontecendo agora é que a gente tem, face às evoluções exponenciais, a redução dos componentes, dos equipamentos, a redução de custo, aumento de banda, isso está se tornando passível de chegar ao cidadão comum, de sair das aplicações corporativas, como vivenciamos até por longo tempo atrás. Então, a gente cada vez mais vai viver no que se chama de mundo virtual. Essa é que eu exploro no meu artigo, né? O conceito de mundo virtual, ele é cada vez mais presente na nossa vida, usando tecnologias imersivas, né? Então, isso veio para ficar, a gente cada vez mais vai vivenciar os mundos virtuais,
Mas aí o conceito que eu prego é o que nós temos hoje no mundo virtual está distante do que virá a ser um dia o metaverso. Isso aqui, a ideia é debater isso hoje, né? O que é, na verdade, o metaverso? A grande pergunta é o que é o metaverso? Né? Porque o mundo virtual é o que nós todos podemos, está acessível às nossas mãos, seja uma aplicação de celular, onde você, com qualidade aumentada, você consegue caçar o Pokémon, por exemplo, é factível para todos nós, seja na aplicações de realidade virtual, O seja nos jogos. Pokémon foi uma febre, né? E depois passou, né? O Pokémon foi o download o maior download que já houve na história, o maior número de usuários ativos em tão pouco tempo da história. Tamanho impacto que esse negócio traz. Mas ele ficou ali, né? Mas isso não quer dizer que o mundo virtual é algo que faz parte cada vez da nossa vida. Só que ele traz impactos que a gente vai debater que a gente não está preparado, seja do ponto de vista de sociedade, seja do ponto de vista regulatório e legal, para vivenciar esse novo contexto que o mundo virtual traz. Então, a ideia é debater muito, né? Eu defendo a tese que hoje o metaverso é um hype, né, do ponto de vista de conceito, porque a tecnologia nem permite que você viabilize o conceito puro de metaverso, mas o conceito de mundo virtual é um conceito que veio para ficar, e as tecnologias imersivas cada vez mais são as realidades, né, virtual, aumentada, estendida ou mista, cada vez mais vão estar na nossa vida. Então, de uma forma bem simples, é essa visão que eu tenho do que será o metaverso. Vamos agora para a nossa entusiasta, Camila. O que você acha disso tudo, Camila? Isso é um detalhe, Camila, se puder, fala um pouquinho o que é a XBR, porque eu sou completamente maravilhado com o fato de existir uma associação dedicada ao tema de realidade aumentada, virtual, e principalmente porque a galera que está tocando é presidida por uma mulher, tem uma diretoria de mulher. Eu acho isso o máximo. É a diversidade no digital rolando aí também. Mas se puder, te dar a tua bondade, falar um pouquinho da XBR. Claro, não, a associação é incrível, eu estou nela vai fazer 1 ano, e é impressionante como o pessoal é ativo, né? No sentido de estar promovendo evento, no sentido de estar convidando os associados para estarem dialogando sobre esse novo ecossistema e principalmente tentando incluir a sociedade para todas essas mudanças que esse novo sistema oferece. Então eu acho que é uma associação que está crescendo e que a tendência de fato é ter cada vez maior espaço, assim, é um trabalho muito legal. Para quem não conhece, eu recomendo muito entrar no site, pesquisar XRBR e se associar, porque o trabalho que a associação faz é realmente incrível. E que, você vê, eu sou advogada e estou lá, mas tem gente de todas as pontas da cadeia de produção. Então, assim, é muito legal. No chat, né, que a gente tem no grupo do WhatsApp, você começa a conseguir perceber toda a evolução, o que está sendo lançado no mercado, as pessoas discutindo as tendências, se faz sentido, se não vai, se aquilo vai para frente, ou se aquilo vai para trás, não vai dar certo. Então, assim, realmente é uma discussão muito rica e que eu recomendo muito que vocês entrem em contato e tentem conhecer um pouquinho mais. Bom, agora tentando falar um pouco aqui, dialogar com o que o meu colega trouxe, eu concordo absolutamente quando você diz que a experiência imersiva é uma coisa que já está na gente há muito tempo, né? Se a gente for parar para lembrar aqui, nos anos 90, a gente já brincava de experiência imersiva, por exemplo, no Você Decide, né, da Globo, aquele programa. Aquilo ali é uma experiência imersiva, não está no metaverso, não está na Web 3, não está nem na Web 2, mas você já participava, e era o grande barato. As pessoas ficavam ali querendo saber e decidir qual era o rumo que a história ia seguir. Então, assim, isso é uma experiência imersiva. A experiência imersiva é uma coisa que, conceitualmente, mexe muito com o público e traz um engajamento muito grande. Eu também não tenho dúvidas que o cenário de pandemia foi, de fato, assim, o pontapé que precisava para isso popularizar, mas eu também acho que é um universo que não está no dia a dia ainda da população geral. Eu mesma, durante muitos anos, assim, eu ouvia de Web3, entendia já os conceitos de blockchain, já escrevi sobre isso há muitos anos, mas eu acho que até a gente começar a viver e, de fato, ter alguma troca sobre, fica ainda parecendo uma coisa muito meio que Jetson, sabe? Ou Star Wars, meio longe. Mas é um ecossistema que, na verdade, já existe. E a mentalidade do pessoal que, de fato, está dentro da Web3 é muito diferente da nossa, assim, que ainda vive num mundo muito físico, muito agarrado a isso. Então, por exemplo, eu tenho clientes que estão, de fato, dentro da Web3, que eles não querem conversar comigo no WhatsApp, no telefone. As discussões são todas no Discord. É uma outra forma de se relacionar. E dentro disso, essas novas gerações já estão... Total. Não, as novas gerações esquecem, é outro mindset, assim, se você parar para pensar,
um adolescente, né, de 13 anos, 12 anos, que está habituado a jogar, dificilmente ele vai ter grupo de WhatsApp e ficar conversando ali no WhatsApp o dia inteiro. Ele vai estar trocando mensagem nos jogos. E isso que ele trouxe de fato, assim, a gente tem a tendência ainda de atrelar muito o metaverso ao universo do game, porque de fato são os que estão mais desenvolvidos, foram os que começaram. Mas a tendência, eu acho, com o desenvolvimento tecnológico, é de fato a gente ampliar, porque o metaverso ele traz, inclusive, se a gente for parar para pensar, até num contexto de pandemia, possibilidades da gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, se a gente está enfornado dentro de casa, confinado, né, não pode sair, mas você consegue fazer uma viagem dentro de um contexto de metaverso. Ou pessoas, por exemplo, que têm deficiência física, que podem ter experiências sensoriais, né, porque a gente já tem luvas, já tem vários instrumentos que permitem, de repente, ter uma prótese, alguma coisa que você consiga simular um movimento. Então, isso também traz um novo mundo e novas possibilidades para as pessoas, às vezes, que têm alguma limitação física. É claro que existe ainda uma limitação financeira até, porque, por exemplo, todos os acessórios, né, para você, de fato, experimentar, como a gente vê até o que seria o futuro, né, aquele filme Jogador Número 1, isso é uma coisa que estaria bem fora ainda, não é todo mundo que teria acesso a isso, é caro. A gente parar a pensar que está tendo desenvolvido já, tipo, lente, né? Então, são muitas coisas que estão sendo estudadas, mas eu acho que é uma tendência, e eu vejo que talvez o hype seja a forma como a gente está entendendo o metaverso hoje. Eu acho que, de fato, a gente está numa fase de protótipo, a gente não tem tecnologia ainda difundida para isso e aplicável para ser uma coisa de larga escala, mas a gente está caminhando para um futuro que não sei se é mais tão longe, tão distante assim, né? Principalmente com a inteligência artificial, eu acho que a tecnologia ela tende a dar certos saltos, sabe? Ser um pouco mais acelerado o ritmo do crescimento. E aí, com isso, é uma questão de estar aberto e viver, né, realmente, porque o mundo, acho que não vai cada vez mais, a gente vai deixar de ter essa barreira da divisão de o que é mundo virtual e o que é mundo real. É só a gente parar para pensar na internet, né? A gente não divide o que a gente faz com a internet, o que a gente divide na vida normal. Eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui, mas ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e tal, eu estou usando a internet, e daqui a 5 minutos eu posso estar indo ali conversar, sei lá, com a minha filha. Então, por aí vai. Então, assim, é uma coisa que fica meio que misturada, né? Fica conectado. E eu acho que o metaverso, ele também vem com essa proposta em algum momento. Ele traz uns desafios, eu acho que existe uma tentativa de se discutir e de fato traz um certo temor se a gente precisa de uma regulamentação própria. Eu acredito que ainda não. Eu acho que o aparato legal que a gente tem já é possível a gente, pelo menos no estágio que a gente está, a gente conseguir se defender e a gente conseguir ter os instrumentos jurídicos necessários para poder operacionalizar tudo. O que talvez seja mais importante agora do que a gente ter novas normas legais, etc., é a gente conseguir alcançar a população geral. Então, por exemplo, é você ter um adolescente que tenha ciência do termos e condições de uso do que ele está acessando. Igual a gente estava falando até um pouco antes, quando a gente se encontrou, essa trend que está tendo agora, né, do avatar, né? Que a pessoa pega e faz a sua imagem e tudo mais. Ninguém lê, na verdade, né? Mas aquilo ali, você está vendendo a sua alma, assim. Você está deixando com que o seu direito de imagem, que na verdade é um direito personalíssimo, que você não pode vender, que você não pode, pela Constituição, ele é inalienável. Você, tipo, está deixando, você está autorizando, na verdade, que aquela empresa utilize a qualquer tempo no futuro a sua imagem. Então, assim, a minha imagem, né, como o seu bel prazer, como ela exatamente. E aí, qual é a seriedade disso? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa física que eu não sou famosa, né? Eu não sou celebridade. Então, por exemplo, a gente pode partir do pressuposto que a minha intimidade, né, o meu direito de imagem, ele tem um valor, assim, eu tenho um cuidado maior do que de uma celebridade que está na rua, que todo mundo conhece, todo mundo vai tirar foto, blá, 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 blá. Então, com isso, quando você tem uma violação, quando você tem alguma coisa que fira de fato aquele direito, tem uma proporção muito maior. E você não tem noção para onde vai. Vai para um metaverso de jogos, vai para um metaverso, tipo, malicioso, que depois vai cair, tipo, na Deep Web, não sei. Então, assim, são alguns cuidados que tem que ter não só os adultos, que normalmente a gente não lê, vamos ser bem sinceros, acho que poucas vezes a gente para ler todos os termos e usos de condições. As ali chatas, né? Exatamente. Você quer comprar, é um contrato de adesão, basicamente. Mas eu acho que para a juventude isso ainda é mais sério ainda. E talvez seja uma coisa que precisasse ser um pouco mais propagada e difundida. A mesma coisa quando a gente fala de proteção de dados, né?
pessoais, isso também precisa ser um pouco mais difundido. Então, talvez a parte regulatória seja muito mais de ter um alcance maior do que efetivamente a gente precisar de leis novas. Pelo menos nessa etapa que a gente está, tipo, de difusão do metaverso e etc. E aí, um ponto também que eu vejo de dificuldade, assim, do metaverso é tecnológico, né? Acho que enquanto o 5G, de fato, não tiver 100% estabelecido, né? E a gente tiver velocidade e tudo mais, conseguir alcançar, tudo isso dificulta, né? E aí depois as empresas vão ter que entrar, tipo, realmente num acordo, né? Tipo, vai poder todo mundo juntar tudo e você como usuário conseguir transitar por todos os metaversos como você quiser, porque qual é a dificuldade disso? Quando a gente pensa em Web 2, que é basicamente a web que a gente está, a fase da internet que a gente está agora, né, da web, a gente tem a grande era das mídias sociais, né? Então, assim, o usuário ele troca muito com a plataforma, existe isso, ele alimenta, ele consegue tirar proveito daquilo, mas apesar dele ser o titular do dado, quem controla é a empresa, é a plataforma. Quando a gente pensa em Web3, que é o caminho que a gente está indo, né, que inclusive seria o pano de fundo efetivo de um metaverso, a gente pensa, na verdade, numa descentralização. Ou seja, o que significa isso na prática? Significa que eu, usuário, não só escolho onde eu vou usar meus dados, mas como eu escolho como ele vai ser. Eu sou o titular e eu dou as regras de como ele vai ser usado. Então, na verdade, esse é um modelo de negócio que a gente ainda não sabe muito bem como funciona. E a Web3, ela é um desafio para todo mundo. Inclusive, assim, deu problema, eu vou atrás de quem? Em que circunstância? Como é que eu faço efetivamente para exercer meu direito? Então, assim, talvez seja um nível de maturidade social que a gente ainda esteja engatinhando, entendeu? Para, de fato, usufruir. Mas ela já existe. Esse é o ponto. Igual quando as pessoas discutem as DAOs, né? Que são as organizações descentralizadas. Ah, será que recebe o nosso ordenamento jurídico? Comporta, não comporta? Olha, claro que tem problemas, mas que elas já existem, elas já existem. Eu faço parte de uma DAO, então, assim, eu sou prova concreta de que ela existe. Então, eu acho que a gente também quebrar um pouco esses paradigmas de desmistificar do e se, e ver que a realidade ela é dialética e que as coisas já estão acontecendo. Sim, bom, deixa eu emendar, porque vocês em comum concordaram com um aspecto, que é o fato de que a gente ainda tem um longo caminho para uma massificação, para uma popularização, para sair de uma mera virtualidade para deixa de ser um hype para ser uma realidade, né? Usual, funcional, utilitária, do ponto de vista de sociedade, nos seus aspectos profissionais, sociais, etc. E foi mencionado muito bem por Camila, e o Edelvício é um expert, é um especialista na temática do 5G, e é também um crítico ao 5G, né? Que ele também acha que o 5G não é essa panaceia toda que todo mundo fala, né? Que a gente acha que agora a baixa latência vai conectar todos os IoTs, a singularidade que era lá em 2045 vai ser ano que vem, quer dizer, não é, né? Então a pergunta vai para o Edelvício aqui com o teu comentário a respeito dessa possibilidade do metaverso se tornar real a partir de uma massificação onde a infraestrutura ela precisa estar disponibilizada e essa infraestrutura tendo o 5G como um dos atores que poderia viabilizar melhor esse poder de acesso. Eu queria ter um comentário sobre isso, Edelvício. Eu queria antes, eu acho que uma grande discussão, na verdade, quando é que essa palavra metaverso começou a estar na boca de todo mundo? A partir de outubro do ano passado, quando Zuckerberg fez aquele mega anúncio, até por razões outras que não de tecnológicas, razões da empresa mesmo, mudando o nome da holding, e a partir daí, desde outubro até janeiro desse ano, metaverso foi a palavra mais pesquisada no Google, e hoje não é, tanto é que ela já caiu de pesquisa, e até então, parecia que o mundo surgiu de tecnologias virtuais a partir de tecnologia imersiva a partir de outubro, quando isso já existe há décadas. Então, a partir daí, o mundo descobriu que existe um negócio chamado metaverso. Então, tudo hoje que a gente vê, qualquer aplicação simples de realidade aumentada virtual é chamada de metaverso. Se você faz uma aplicação simples, você grava você olhando no óculos de realidade virtual, você está dizendo que está usando metaverso. O grande problema que eu vejo é conceitual. É o que é metaverso. Nós temos que entender primeiro o que é metaverso. E não existe hoje uma única definição aceita o que é metaverso. A Microsoft tem uma definição, o Facebook, eu tenho uma, talvez a Camila tenha outra, talvez o Gilberto tenha outra. Quando você não tem definição, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Aquela frase diz, onde você não sabe onde está, para que serve uma bússola. Tá? Então, a primeira premissa, então, eu tenho a minha visão de metaverso, por isso que eu digo que nós estamos longe do metaverso, que para mim o metaverso, hoje nós chamamos de metaverso, nada mais são que mundos virtuais. Né? E que está hoje, o que está evoluindo, muito até pela Camila falou, a inteligência artificial tem um grande papel nisso, mas também a redução de preços, de equipamentos, a infraestrutura de qualidade que não existe. Nós pensarmos bem,
Processamento em nuvem, né? Que hoje você... Não, pois é. E não só isso, toda a evolução tecnológica, se a gente pensar bem, eu vejo muita gente, a metaverso vai democratizar. Pelo contrário, ela vai elitizar cada vez mais a sociedade. Ela não vai democratizar nada. Nós temos hoje no Brasil, até pelo alto custo de um dispositivo de realidade virtual, até porque o acesso de banda larga, de alta velocidade, é caríssimo no Brasil. A gente tem hoje mais de 25% da população do Brasil que não tem acesso à internet. 40% dos moradores da área urbana não têm acesso à internet. Esses caras também não vão ter acesso à internet. Então, não vai democratizar, muito pelo contrário, ele vai elitizar cada vez mais o que a internet já está fazendo, excluindo jovens do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é metaverso? Metaverso, para mim, não é isso que está aí. Isso está aí, é importante, são os mundos virtuais, mas você não tem interoperabilidade, você não tem transposição de ativos, você não tem a garantia, por exemplo, não estou nem falando da parte legal, vou falar da parte tecnológica, você não tem infraestrutura suficiente para garantir que haja mobilidade de ativos, você tem um acesso em massa no mundo virtual simultâneo. Hoje não é tecnologicamente viável que você tenha um conceito de metaverso que eu entendo, que é você ter a interoperabilidade entre mundos virtuais ou universos virtuais, você tenha, por exemplo, a descentralização de ativos, você tem identidades únicas, você não tem tecnologia que garanta isso. Então, a discussão hoje ela é enviesada, do meu ponto de vista, porque se chama de metaverso, que é um conceito que até outubro do ano passado chamava-se de mundo virtual. E a partir daí começou a se chamar de metaverso. E vai continuar. Não vai ser eu dizendo isso aqui que vai mudar. Vai continuar sendo metaverso. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, isso é inevitável. Agora, também, eu acho que é utópico achar que a sociedade vai se acostumar com o mundo virtual em substituição ao mundo real. Isso é utópico. Eu até lembro de uma palestra sua que você falava da democratização da internet, 2G, 4G, 5G, que hoje o Brasil convive com vários Gs aí, né? Na área rural, na área urbana, então você tem diferentes acessibilidades. Mas se a gente olhar também pelo copo meio cheio, há um tempo atrás, a área rural não tinha nada de G, né? Não tinha internet de escada. Então, acho que também vai ser um processo. É evolutivo. Mas só queria colocar assim, um aspecto, só para não falar muito. A gente tem maneira de achar que o virtual é melhor que o real. Né? Pelo contrário, no virtual, a gente tem chance de expandir exponencialmente os problemas que a gente tem na vida real. Né? Você pode expandir os problemas e até ocultar identidades e transformar essas pessoas, esses jovens, nos alienados que só têm amigos virtuais e não vivem o nível real. Hoje nós temos problemas sérios de transtornos de jovens, que são gamers, que não são alienados, não convivem com a sociedade. Então, tem aspectos que a gente tem que avaliar do mundo virtual que não é essa maravilha toda. A gente não vai substituir o real, a gente vai conviver cada vez mais. Essa é a defesa que eu faço. Mas a tecnologia está longe ainda de permitir. Hoje, por exemplo, eu defendo que a gente vai ter um metaverso efetivo com realidade aumentada, não com realidade virtual. Sim. Com realidade aumentada. Até porque o custo é muito menor dos dispositivos, você não tem aquele peso enorme. Não sei se vocês já ficaram com aquele óculos. Ninguém aguenta ficar 6 horas, 8 horas com aquilo. É óbvio que, como a Camila falou, está se evoluindo para lentes, para luvas, está se evoluindo. É evolução tecnológica. Mas, do ponto de vista de usabilidade, a realidade aumentada ela se mostra muito mais efetiva. E a gente está longe de ter ainda dispositivos e aplicações de realidade aumentada. Não quer dizer que daqui a um ano, se a gente estiver fazendo esse mesmo debate, em um ano evoluiu muita coisa. E vai evoluir, é óbvio, porque a evolução ela é exponencial. Mas nós estamos longe ainda de chegar no mundo e dizer, eu tenho um metaverso, no conceito puro de metaverso, de interoperabilidade, de garantia de ativos, de transposição de ativos, de identidades únicas, longe disso acontecer. Mas o mundo virtual está aí e ele é para ser habitado. Esse é o conceito que eu trago, ele é para ser habitado. Vamos ouvir o comentário da Camila e só tentar, Camila, no teu comentário, que isso que o Levício acabou de dizer, a China está levando muito a sério a realidade aumentada como estratégia, e não esse conceito que está aí fora. Ela não entende, porque como ela já tem a centralidade dos dados, se é um governo que centraliza... E não quer abrir mão. Quer abrir mão, então ela vai focar em realidade aumentada muito mais do que na descentralização. Falar, comentar? Não, a descentralização em si, eu realmente, com base assim, na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que para ela acontecer, ainda faltam alguns passos, né? Acho que até porque é um novo modelo de negócio, né? É uma forma de se entender o próprio consumo, né, de uma forma diferente. Então, não sei ainda como isso vai ser em grande escala. Agora,
ouvindo, né, muito ele falar sobre a questão, tipo, da democratização, né? E aí, realmente, assim, eu acho que hoje, quando a gente pensa, de fato, é uma coisa que ainda é muito elitizada e que é difícil você, de fato, ter uma difusão, justamente por conta de todos esses valores, né? E infraestrutura mesmo, a carência que a gente tem. Ainda mais quando a gente pensa num país como o nosso, com tanta, né, diferença social. Mas é um pouco paradoxal, porque quando a gente conversa, de fato, com a galera que está dentro da Web3, eu acho que a mentalidade é justamente o oposto, assim. A ideia deles é uma coisa muito, assim, de todo mundo se ajudar e de ser uma coisa acessível. E, inclusive, pelo menos com as pessoas que eu tive acesso, que eu já conversei nas próprias eventos, a ideia justamente é, inclusive, assim, tornar um ambiente com menos mazelas, com menos e com mais acesso a todos, sabe? Eles quase que enxergam como uma oportunidade nova da gente aparar as arestas que a gente não conseguiu no mundo físico. Então, assim, eles têm. Até eu converso muito com o pessoal da área de propriedade intelectual, que para essa galera, de fato, de Web3, que é uma galera jovem, na maioria das vezes, até o próprio conceito da propriedade intelectual é diferente. Sim. Muitas vezes eles não estão preocupados em ser os titulares, entendeu, daquilo. Eles querem usar, querem que aquilo seja difundido, etc. E aí, com isso, a gente tem até um novo paradigma, né, de como a gente vai, de fato, cuidar disso e como isso vai ser feito. Não é à toa, talvez, que a gente veja também tantas violações já começando a acontecer dentro de metaverso, com criação de NFT, o que quer que seja. E aí as pessoas também, aí vem também, de novo, o lance da educação que eu trouxe, né? Muitas vezes você adquire um NFT e você acha que está adquirindo o pacote completo, e não é. Aquilo ali dentro, às vezes, tem um direito autoral, alguma coisa, e que você não é porque você adquiriu que você passa a ser o dono daquilo e poder fazer o que você quiser. O que você tem, na maioria das vezes, é uma licença. Muitas vezes você não pode nem revender depois. Então, assim, tem alguns aspectos que precisam ser mais difundidos. Então, eu acredito muito na parte da educação, de um modo geral. E com relação ao próprio conceito, tirando essa parte da realidade aumentada, assim, que eu ainda não tenho 100% desse caminho, eu concordo muito com o que você traz de elementos, sabe, de definição. Nas minhas apresentações, de um modo geral, essas palavras-chave que você trouxe, assim, para mim, de fato, compõem o significado do metaverso. E por isso que eu digo, assim, que a gente está numa fase de protótipo, assim, uma coisa inicial, e que a gente realmente não tem condições físicas, inclusive, de exercer o que seria a utopia, o ideal, tipo, do metaverso. Mas eu realmente acredito que é uma coisa que está caminhando. Eu acho que o que vai passar, talvez, seja esse hype, no sentido da gente ver essas grandes marcas entrando como um posicionamento de mercado para estar ali. Isso talvez eu acho que vai passar. Até porque, se a gente parar a pensar, eu realmente acredito que o metaverso não é para todas as ações, não é para todas as empresas, até porque, não só por uma questão de curso, mas até de público, assim, porque para você entrar numa ação, por exemplo, partindo da premissa de que a maioria dos metaversos estão em jogos, para você fazer uma ação ali, tem que ser uma ação muito bem bolada, que você está tirando um jogador do curso normal do jogo dele. Então, para o cara entrar no que você está oferecendo, o negócio tem que ser muito interessante, tem que ser uma vantagem muito legal. Então, assim, acho que tem esses desafios, e isso tende com o tempo a passar. Eu acho que esse hype talvez passe em algum momento. Mas, assim, a gente começar a dividir mais a nossa experiência de vida, o tempo, eu acho que o metaverso está muito mais relacionado a tempo do que a lugar, sabe? O tempo do que você despende da sua vida, tipo, para esse ambiente, eu acho que isso é uma coisa que está caminhando. A gente vai dividir cada vez mais como a internet hoje é. A internet faz parte muito da minha rotina. Eu acordo e eu já estou na internet, porque a primeira coisa que eu faço é eu olho a minha filha na babá eletrônica, então assim, já estou usando. Depois eu vejo, se ela não estiver acordada, eu vejo meu celular, vejo se chegou o e-mail. Então, assim, muitas vezes antes falar bom dia pro meu marido se ele estiver dormindo ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito misturada. E eu vejo que o metaverso, ainda mais quando a gente chegar numa etapa em que a gente já vai ter esses acessórios, né, os wearables mais difundidos, mais acessíveis, vai ficar mais fácil ainda. A gente vai passar a usar muito mais. Eu vi, somos todos early adopters. Oi? Eu acho que se a gente pegar um conceito básico de uma startup, por exemplo, eu acho que a gente está vivendo MVPs, né? Eu acho que a gente está aprendendo, de novo, não é novo, isso já existia, pegou um boom, agora todo mundo quer ter isso no seu portfólio, né? Como foi a inteligência artificial, eu me lembro que as startups de IA, elas diziam que eram, até para conseguir investimentos, eu faço IA, mas não sabia exatamente o que fazia, né? Ela tinha uma solução em busca de um problema, né? Agora, hoje, metaverso é a palavra da moda. Se você não tem nenhuma ação de marketing, de qualquer outra, que você não tem um metaverso na palavra, mesmo que não seja nada disso, você está fora. A tendência é diminuir. Mas eu acho que nós estamos vendo MVP, Gilberto. Eu acho que a gente está aprendendo algo que já existia, num aprofundamento agora muito mais amplo, porque agora virou o tema da moda, né?
E a gente vai evoluir muito rápido, até nós vamos aprender a conviver no conceito de novo, não estou dizendo que é MVP, porque existem muitas soluções extremamente profissionais de mundo virtual há décadas, né? Esse conceito, a gente migrar a sociedade, uma coisa é sair do mundo corporativo, como era até então, boa parte das aplicações de mundo virtual, eram confinadas a um nicho. É um nicho de gamer, é um nicho corporativo, eram nichos. Agora, todo mundo quer saber o que é isso. E quando o 5G se popularizar, que a gente tiver realmente aplicações no smartphone, porque o smartphone, a próxima geração de smartphone não vai ser essa que a gente tem hoje. Ela vai estar preparada para a realidade aumentada, com algoritmos de IA embutidos. Né? Já vem nicho dentro de um dispositivo que não é esse que a gente tem hoje, vai permitir, lógico, tem um custo associado, mas isso demora algum tempo ainda, mas não muito como a gente possa. Hoje, tempo em tecnologia é uma coisa de, às vezes, meses, né? Coisa que antigamente era anos, daqui a pouco, ano que vem. Mas eu acho que todos nós estamos aprendendo, né? E é inevitável que isso vai estar no nosso dia a dia, como eu me lembro que eu fui um dos pioneiros da internet no Brasil. Eu fundei a primeira startup, um dos fundadores de produzir site. Na época, a gente tinha que evangelizar, né? E ninguém acreditava na gente. A gente, às vezes, chegou, mas será que eu estou no caminho certo? Hoje, ninguém mais discute, né? Eu me lembro que antes a gente tinha que fazer uma prova de conceito, dizer para o cara o que era, e depois dizer, internet, dá para ganhar dinheiro com a internet, e ninguém acreditava no início da internet. Hoje, ninguém duvida mais disso. Então, o que eu estou falando, daqui a 1 ano, 2 anos, os caras veem, esse cara falou besteira, mas eu falei besteira, talvez, no mundo de hoje, não daqui a 2 anos. Já está, né, se desculpando, né? Não, é porque é inevitável. O que eu questiono hoje, Beto, é o modismo pelo modismo. Os clientes do passado, né, Edelvis? Como é que é aquela música que diz, eu vejo o futuro repetindo o passado, né? Eu vejo o futuro repetindo o passado. Mas é inevitável, acho que a gente tem... Agora, eu queria abordar um ponto, se não tem tempo, essa parte que é muito, assim, ainda está muito incipiente no mundo, que é a parte de privacidade e confidencialidade. Isso é inerente ao mundo virtual, não é de metaverso, é inerente a aplicações digitais, e o metaverso só amplia isso. Quando você vem com o conceito de avatar, o avatar, quem é o avatar? Não sei, o avatar é o avatar, né? A gente já tem casos de bullying em mundos virtuais, tem casos de assédio moral e assédios em mundos virtuais, que tem processo na justiça, e esse é um ponto que é crítico, eu acho também, que, independente de ser regulado ou não, essa parte está longe de ter uma solução ainda ideal para esse mundo virtual, na minha opinião. Uma provocação que também é comum entre todos aqui, a opinião da necessidade de que é híbrido, né? De que não é 100% uma coisa ou outra, que o pé no chão mostra que é digital. Silvio Meira, o grande pesquisador Silvio Meira, lá do César, né? Grande história do Polo Digital de Recife, ele defende, né, todos os últimos documentos produzidos por ele, ele aprofunda essa questão toda no digital, que é o físico e o digital, e um case muito claro já do metaverso, me fale agora o nome do mundo, lá onde a Boticário abriu o seu ponto de venda, né? É surpreendente o resultado, porque é um meta-commerce, né? Ela conseguiu vincular a venda, alguns avatares entraram dentro da sua loja, dentro daquele mundo, pediram lá o perfume Malbec, o kit de maquiagem, não sei o quê, e o número é exorbitante, né? Em pouco tempo foram 9 milhões de visitantes. Quer dizer, 9 milhões de pessoas entraram, elas não revelam o percentual de conversão em venda, mas que receberam em casa pelo correio. Então, isso é quase que dizer, ainda que com toda precariedade, ainda que com toda... Para muita coisa funciona. Já funciona, muito, quer dizer, demais. tem alguém faturando um canal que não existia. Não, os próprios jogos hoje, que você tem 50, 60 milhões de pessoas conectadas, né? Enfim. Aí, mas trazendo... Os shows virtuais, né? Os shows virtuais. Um DJ brasileiro, que nem é o Alok, né? Que botou 1,5 milhão de pessoas na balada. O casal da CNN de jornalista, que teve como mestre cerimônia o Karnal, né? E casou no mundo virtual, quer dizer, e gerou NFTs sociais para ajudar. Quer dizer, tem nessa fase muito de engrenagem, né? Mas coisas interessantes rolando, que também impactam o mundo do lado de fora, né? E que dicotomia, né? Casar no virtual com o carnal. Não foi objeto do matrimônio, ele só foi uma cerimônia. Sim. Mas, enfim, que teve, inclusive, uma balada lá também, né? Então, eu acho que é muito elitizado ainda, está muito circunscrito, né, aos acessos de quem tem infra, de conectividade, de equipamento, eu sei, mas eu acho que vocês têm razão, o tempo está cada vez mais curto e eu acho que sim, esse papo nosso vai parecer muito estranho daqui uns 2, 3 anos, né? Porque vai estar noutra dimensão aí. Quer comentar, Camila?
Não, eu acho que vocês cobriram, tipo, tudo mesmo. Acho que essa experiência digital, eu acho que é como muitas vezes funciona melhor até para as pessoas conseguirem, de fato, entender como que elas se beneficiam e sair um pouco, talvez, da coisa só do jogo. E eu acho que quando, de fato, algumas coisas tecnológicas estiverem mais, assim, difundidas e economicamente mais viáveis, a gente talvez experimente ainda mais. Por exemplo, a gente hoje em dia tem a impressão 3D, né? Então, você pode estar, tipo, numa ação, sei lá, do iFood, fazer um pedido e conseguir imprimir o seu sanduíche com base, né, tipo, em plant-based, como já existe, e você comer em casa. Então, a mesma coisa com alguma ação de marca de luxo, de você conseguir imprimir na sua casa, sei lá, a bolsa, o sapato. Então, você tem o NFT, mas também consegue imprimir aquele produto. Então, eu acho que tem algumas coisas assim que, de fato, eu acredito ainda que durante um bom tempo a experiência do metaverso, até para ela conseguir se popularizar, ela vai estar ainda muito apoiada à experiência digital. Eu acho que isso ainda é o grande catalisador de tudo. Bacana. Legal. Também tem essa questão que o Delvício levantou, né? Que hoje as tecnologias elas ainda são pesadas, né? Então você bota o capacete, você bota o óculos, aquilo te dá um enjoo, né? É. Você tem aquela experiência, não é uma experiência agradável, né? Que já a experiência que ele teve com óculos de realidade mista meio que mistura, né? Para o nosso cérebro, a gente ainda tem aquela relação do que é real, então a gente consegue enxergar aquilo, e de repente você tem uma projeção de um holograma que você também consegue identificar como virtual. Agora, assim, é também de se supor que a tecnologia evoluindo, ela vai superar isso, né? Então, esses óculos pesados vão se tornar mais leves, o frame rating, né, como falam, né, porque ainda existe um atraso do processamento da imagem que dá esse enjoo, né? Então, muitas vezes a gente está enjoado, não é porque é virtual, é porque o nosso entendimento do cérebro é que aquilo não é real, então é uma defesa humana, né? Futuramente, provavelmente isso vai ser superado, e também as questões das depressões, né? Do misturar com real virtual. A gente também se deprime com coisas reais, né? Quantas pessoas tiveram e têm depressão com o mundo real, né? Eu acho que essas questões humanas a gente vai ir lidando e evoluindo, como evoluímos já com a pedra que era quadrada e ficou redonda, e hoje o redondo ajuda tanta gente, né? E até, desculpa, existem já algumas iniciativas, tem uma que é estrangeira, que eu esqueci o nome, mas que é um avatar bem humanizado, assim, e que, em termos físicos, né, de aparência, e que você consegue conversar e ele troca com você, conforme você vai falando. Então, ele serve quase como um psicólogo, só que sem ser, óbvio, né, guardar muitas aspas aí, mas que ele consegue ajudar, dar algum tipo de suporte para quem está precisando. E existe também, até aí de Brasília, o pessoal do Instituto Glória, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma iniciativa também que tem a avatar, que é a Glória, ou seja, também está dentro desse universo, e que ela também serve para casos de abuso sexual ou de violência feminina, alguma coisa assim. Então, eu acho que existe também um espaço muito grande para a gente também trazer para esse universo uma tentativa de reverter esse cenário de doenças psicoemocionais, né? E de você também trazer o acolhimento. Porque eu reforço, eu acho que é um movimento que não volta para trás. Eu acho muito difícil a gente conseguir ter essa regressão. Acho que, inclusive, as crianças que estão nascendo agora já nascem muito mais prontas para esse universo. A minha filha não vê tela, ela tem 1 ano e 9, mas ela já sabe como que ela tem que. O dedinho, ela já entende, entendeu? A dinâmica. Então, eu acho que é por aí, já está no DNA deles, sabe? E cada vez mais vai ser. A brincadeira vai ser entrar no jogo para jogar, etc. Então, eu acho que a gente talvez criar um ecossistema também que seja mais saudável. Mas que você falou muito bem, a gente já vive esse problema hoje, né? A gente já tem várias questões de distorção de realidade com o próprio Instagram, que as pessoas postam a vida que elas gostariam de ter, mas que não reflete a realidade. Que isso, para quem está assistindo, muitas vezes causa muita dor, porque você olha para a tua realidade e fala, nossa, eu não vivo 1/3 disso. Mas espera lá, outra pessoa também não vive. Isso é 1 segundo da vida dela que está maquiada ainda por cima. Então, acho que é um pouco disso, assim, a gente também aproveitar esse espaço para ter iniciativas também mais bacanas socialmente. E na Tem um verdade, ponto. eu não sei nem se é uma evolução do ser humano, né? Que a gente, por exemplo, você está vivendo agora a maternidade, a criança maravilhada, com ela
está fazendo coisas que você não fazia. E aí, naturalmente, a gente pensa, meu Deus, é um ser humano que é mais evoluído. Eu tive meus filhos agora também, eu tenho essa impressão. Mas eu li um texto há um tempo que falava justamente de um professor indignado com os alunos que não respeitavam mais a autoridade do professor, que não queriam mais ter aquele conteúdo da sala de aula, que olhavam para o mundo muito mais à frente e que enxergavam novas tecnologias e eram autoridade sobre o professor e que o professor não tinha mais função naquele mundo, né? Parecia algo extremamente moderno e era um texto de Aristóteles. Então, na verdade, eu acho que a questão é porque a gente não tinha acesso a essa tecnologia. Talvez nos anos 80, 90, que estávamos lá, Edelvício e eu e o Giba lutando para implementar algumas tecnologias, se tivesse aparecido a realidade aumentada, teríamos tido essa experiência, né? Geneticamente está comprovado, o ser humano evoluiu muito pouco do macaco, né? Mas eu acho que é muito mais esse estímulo que a gente está tendo, e eu acho que a gente vai ter um grande salto cognitivo, na verdade, quando a gente conseguir se integrar cérebro e máquina para potencializar o que a gente já tem aqui na cabeça, porque a gente já sabe... Você está falando de quê? De fazer implante, alguma coisa assim? Meio Elon Musk? Então, a gente tem também, como o Jung bem falava, o misoneísmo, né? O medo do novo. Isso está inerente ao ser humano. Então, o medo do novo muitas vezes é representado nos filmes como algo que é inserido no cérebro, e você tem até já nos anos 50, se não me engano, a alta elite russa, né, que implantava chips na corrente sanguínea para regular melhor o batimento cardíaco e o coração. Então, a gente imagina muito isso, né, de entrar na nossa carne, mas se você pensar hoje na transmissão, né, nós temos aqui o celular, ele está extremamente integrado, né, e é possível que um dia nós tenhamos transmissão de dados sem necessariamente estarmos acoplados a ele, né? Na verdade, já está, né, meu amigo? Na verdade, a gente já está acoplado. Começar a falar em viagem a Acapulco aqui, daqui a pouco chega. Daqui a pouco está pensando mensagem já, é verdade. Quer dizer, está muito intuitivo. Vamos lá, vamos ouvir o David, teu comentário. Que eu acho que é fundamental, que é qual o comportamento do consumidor de um futuro que está aí perto, né? Que um futuro que está chegando são os jovens, né? Geração... E, fortemente hoje, ainda usuário de games, nós de game cada vez mais, mas tem duas palavras que essa geração nova tem, dois conceitos, né? Que é fundamental, né? Que é a diversão, né? Eles procuram se divertir do ponto de vista em plataforma digital, né? E eles gostam de estar onde lhe dá prazer, né? Então, o próprio conceito, esses jovens, você não atinge com mídia de massa, você não atinge com campanhas de marketing tradicional, né? Porque esses jovens, e é o consumidor dos próximos anos, cada vez mais vai ser, esses jovens já nascem assim, né? Independente da nossa vontade, independente que os pais queiram, a não ser que você confine teu filho numa bolha, né? Esses jovens estão demandando, e é por isso que tem muita atração hoje para o mundo virtual, não é só pelo modismo, é porque esse consumidor do futuro, né? E esse futuro está logo ali, e muitos já estão atual, eles querem se divertir. E o mundo virtual traz para ele um conceito de diversão que, no meu ponto de vista, tem um lado positivo e um negativo, né? Que a diversão virtual é boa, mas eu continuo achando que jogando bola e cair, ralar o joelho e soltar pipa também continua sendo bom, continua sendo agradável, né? Sendo duro é como é que convive essas duas coisas. Esse conceito de diversão você não encontra no mundo estático. Muitas vezes você não encontra na web tradicional. E um dos drivers, eu acho que está forçando, que vai forçar cada vez mais essa evolução tecnológica, não são as big techs necessariamente, porque eu acho que muitas delas não serão os principais players do mundo virtual. Não serão. Como não foram da internet quando a internet surgiu. Como não foram. Elas talvez hoje estejam demandando mais investimentos, mais mídia, mas nós vamos ver surgindo aí grandes empresas, não necessariamente startups ou spin-offs de outras empresas, que vão drivar a tecnologia para esse conceito desse jovem. Então, isso é inevitável. A gente vai viver nesse mundo, já estamos vivendo e vamos viver cada vez mais, né? Até porque o consumidor atual do futuro, que não necessariamente seremos nós, não suporta mais essa mídia tradicional, desse conceito tradicional de TV aberta, de vou no shopping comprar. Isso não faz mais sentido para ele. Não, isso vai mudar todo o mercado publicitário, né? Vai mudar toda a comunicação, né? Mas vai mudar muito mais, porque, por exemplo, confirmando o que você está a dizer, e a Camila falou sobre isso também, eu aposto inteiramente na Web3, na descentralização.
Não uso, por exemplo, um buscador mais que não seja o Web3, o que eu uso é o Brave, né? O Brave porque ele não traz propaganda, porque eu entendo que a propaganda é a grande razão dessa confusão de gerar tráfego, seja a polarização política, as confusões, quanto mais melhor para ter tráfego, para vender espaço de publicidade. Então, o Brave, por exemplo, você não vê propaganda. E se eu quiser ver, ela me paga por isso, né? Que é o conceito que a Camila tinha ainda há pouco comentado aqui, né? Então, está mudando muito. E a galera que quer se divertir, como você está falando, quer ser menos perturbada, né? Eles querem estar mais concentrados. Por isso que uma sala de aula não segura mais ninguém. Justamente. Né? Quer dizer, a aula tem que ser divertida, né? E aí não tem jeito. O cara tem um universo na mão dele, podendo entrar em mundos, etc. Não vai ser o velho modelo. Nós também estamos para a reta final, né? Deixar eles fazerem essas Vamos então para as considerações finais. Quem quer começar? Você, Camila? Posso começar. Não, eu acho que a gente resumiu bem aqui. Acho que, apesar de a gente ter alguns pontos que a gente talvez não convergisse 100%, eu acho que o que a gente tirou de lição é que o metaverso é uma realidade, acho que veio para ficar. Talvez uma questão conceitual aí, a gente tem ainda umas arestas para parar, mas que o que a gente está vivendo agora é um protótipo, né? E que a gente precisa de, talvez, educação mais em massa para, de fato, a gente tirar o melhor proveito desse ecossistema. Acho que é meio que essa a mensagem final. Bacana, Camila, obrigado. E aí, nosso professor Edelvício, palavras... Não, lógico, é um conceito que, na verdade, já existia, já existe e vai continuar existindo. Isso é irreversível, isso é uma evolução natural não só tecnológica, mas comportamental, né? O que a pandemia fez, ela simplesmente provocou uma evolução mais rápida, até porque fez com que a gente ficasse confinado, e cada vez mais nós começamos a usar, por exemplo, coisas que eram inadmissíveis para a maioria das organizações alguns anos atrás, que eram as reuniões virtuais e os cursos virtuais. Eu me lembro que era um pecado para algumas organizações você dizer, por exemplo, não estou nem falando de mundo virtual, falando de esse conceito já mudou. E agora, como as pessoas já se aceitam reuniões virtuais, aceitam o trabalho híbrido, naturalmente, aceitam cursos à distância, naturalmente essas plataformas vão evoluir. Aceita a telemedicina. Telemedicina aqui no Brasil era um tabu, e de uma hora para outra virou realidade, né? E está longe de ser atender a população, mas... Então, nas crises é que a gente inova, né? Nas crises. E a gente agora teve o fator Zuckerberg, que ele pagou caro por isso, né? Ele saiu de uma empresa entre as 10 maiores do mundo. Hoje a ação dele vale menos que valia em 2016. Ele era o sexta fortuna do mundo. Hoje ele não é mais, ele perdeu 90 bilhões de dólares na fortuna, ele pagou, ele apostou alto, né? E não gerou resultado no tempo que ele prometia. Mas, em compensação, outras empresas que não fizeram apostas tão altas, foram mais pés no chão, estão crescendo, né? E outras novas vão surgir. Então, eu até fico feliz num debate como esse, quando eu penso o seguinte, daqui talvez 2 anos, 1 ano, esse debate não vai fazer mais sentido, porque os temas serão outros, como foi na internet. Mas se a gente não discutir o presente pensando no futuro, a gente vive do passado. Né? A gente vive do passado. Então, um debate como esse é importante com a Camila, com você, Thomas, com o Gilberto, porque mostra que existe... O mesmo tema tem várias facetas, né? Mas o que é importante é a convergência que a gente tem no futuro, que isso é inevitável. Né? Isso é inevitável. Maravilha. Vamos encerrar aqui, né, Gilberto? E dar um abraço na turma toda que está assistindo no nosso metaverso. Pois é. Claro que ainda num formato ainda muito incipiente, né? A gente vai melhorar cada vez mais, mas está lindo, está maravilhoso. O pessoal pode mandar suas dúvidas, etc., que depois a gente encaminha, se vocês permitirem, Camila. Com certeza. Prazer. Não é isso? Com certeza. E parabéns pela iniciativa, Gilberto. Todos do Iluminante, excelente iniciativa. E realmente é um marco, né? O Iluminante tem feito um trabalho muito bonito, e esse é um marco, né? Eu acho que o salto foi enorme, e esse salto é irreversível, né? E de agora os saltos serão maiores ainda. A gente quer agradecer também os apoiadores nossos, né, cara? Sim, temos que agradecer a Fundação de Apoio à Pesquisa, que patrocinou esse espaço, né? Na figura do presidente Marco Antônio, de toda a equipe deles, dos demais patrocinadores, né? O Centro de Eventos, que vai fazer mais tarde a palestra na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que sempre nos abraça. A Câmara de Negócios e Economia Criativa, na figura do Pedro também, né? Sim, todo o sistema da FEComércio, o Sistema S, e aos patrocinadores privados também que estão com a gente. Muito obrigado. Pessoal. Então tá. Obrigado. Um abraço, gente. Foi muito bom debater contigo, Camila. Um abraço. Prazer todo meu. Somos virtuais e virtuais. Obrigado. Obrigado. Gratidão.